Dia 14 de setembro, 2 Samuel, capítulo 10. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum: Pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura, não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Hanum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos ciros de Bet-Reob e dos ciros de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os ciros de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os ciros. E o resto do povo entregou-o a Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: Se os ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois. Pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os ciros. E estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os ciros fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon, e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os ciros que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os ciros que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo o Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os ciros se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os ciros fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os ciros os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os ciros de ainda socorrer aos filhos de Amon. 2 aos Coríntios, capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito.
porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ezequiel, capítulo 17. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e use de uma parábola para com a casa de Israel, e dize: Assim diz o Senhor Deus: uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto às muitas águas, como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim, se tornou em videira, e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia de grandes asas e de muitas penas. E eis que a videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e dar frutos, e ser excelente videira. Dize: assim diz o Senhor Deus: acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes, e não cortará o seu fruto, para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem poderoso braço nem muita gente para arrancar por suas raízes. Mas ainda plantada prosperará? Acaso, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize agora à casa rebelde: não sabeis o que significam estas coisas? Dize: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará, escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou. Sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes,
para destruir muitas vidas, pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas essas coisas. Por isso, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Salmo capítulo 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade: exultarei. Dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Salmo capítulo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir, dia após dia, os meus votos.